Você acompanhou ao longo da série de reportagens sobre comunidades tradicionais aqui no Interesse Público a atuação do MPF para defender as minorias indígenas, quilombolas, a população calunga. Hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador desse trabalho, o subprocurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Doutor Luciano, obrigada pela presença. Uma satisfação. Doutor Luciano, qual a importância da preservação dessas comunidades tradicionais e existe uma estimativa de quantas são no Brasil? Com esse nome abrangente de comunidades tradicionais, nós incluímos, para além das comunidades indígenas, populações ciganas, comunidades quilombolas e também outras comunidades que têm um modo de ser e viver muito particular, como os geraizeiros, as comunidades de fundo de pasto, os caiçaras, pescadores artesanais, ribeirinhos. Em verdade, são grupos humanos que têm uma forma de interagir com o território ou diretamente entre si, com uma forma de organização social e um modo de expressar a sua vivência que faz com que sejam essenciais à própria pluralidade e diversidade do povo brasileiro. O reconhecimento do território, então, é fundamental para a manutenção dessas culturas. Em algumas comunidades, o que dá identidade ao grupo é o território e o território é identificado pela comunidade. É assim com os quilombolas, é assim também com os indígenas e com as comunidades ribeirinhas. Os ciganos, por outro lado, embora vários grupos já estejam sedentarizados, usam o território como espaço de passagem e, especialmente, vão ao encontro de outros grupos humanos com os quais interagem para a venda de seus produtos e de serviços. Você falou dos ciganos, também foram tema de uma audiência pública na Paraíba, de 2 audiências na Paraíba. O que o MPF apurou nesses casos? Nós começamos um trabalho com os ciganos 27 anos atrás. Eles estavam a 100 metros da escola e sem acesso à escola. Não tinham acesso à educação, uma discriminação para a realização da atividade de trabalho, sempre muito vulneráveis às investidas da polícia, indocumentados, um processo de insuficiência de documentação, registro de nascimento e carteiras de identificação, e tudo isso fruto da falta de atenção do poder público em reconhecer a sua existência e ir até lá para realizar os serviços públicos necessários. Doutor Luciano, nós tivemos recentemente uma importante notícia envolvendo os quilombolas e quem traz para a gente essa notícia é o repórter Galton Sé. Vamos acompanhar? O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto que regulamenta procedimentos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de quilombolas. A decisão da Corte seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República e coloca fim a um julgamento que começou em 2012. De acordo com o decreto, o INCRA é o responsável pela emissão do título de posse. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, existem 2.040 comunidades quilombolas no Brasil. Nós vimos então que essa é uma importante notícia sobre a demarcação de terras quilombola. Doutor Luciano, o entendimento do STF seguiu o entendimento da PGR. De que forma o Ministério Público e a PGR se posicionou nesse caso? Essa é uma decisão extraordinária do Supremo. E o Supremo começou o ano de 2018 com essa pauta social afirmando os direitos constitucionais de maneira extraordinária. O Ministério Público compreendeu que aquele ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 68, era em si revestido de toda a força normativa necessária para fazer com que o Estado brasileiro, o poder público, materializasse na prática o reconhecimento às comunidades quilombolas, a sua titulação como comunidade e, ao mesmo tempo, com a propriedade. É uma extraordinária celebração que nós temos e a maioria que se formou densamente está expressando que a posição que o Ministério Público vinha materializando em várias ações ao longo desses 30 anos de atuação em defesa dos quilombolas, e particularmente naquele caso concreto, estava correto na sua abordagem da interpretação constitucional, qual seja de reconhecer que a própria Constituição já dizia que a União Federal já podia materializar o reconhecimento dos territórios quilombolas. Excelente, doutor Luciano, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Sou eu a agradecer.